conversar agora com a doutora Renata Medeiros, que é coordenadora da Comissão de Direito Penal. Doutora Renata, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada. Conversar com a doutora Renata sobre algo que é muito importante na sociedade, que aflige realmente a todas as famílias, que é o problema da droga, especificamente sobre a lei da droga. Na verdade, a doutora vai pincelar para a gente aqui as alterações que houveram numa lei que não é tão recente, uma lei de 2006, mas ela confronta até com o sistema carcerário e atinge outras situações. Doutora, como que se procede a questão da alteração da lei das drogas, embora não seja recente? O que houve de importante nessa lei? O ponto mais importante, sob a minha ótica, trata-se porque hoje em dia a pessoa que está usando o entorpecente não é mais presa, né? Ela vai tomar uma bronca do juiz, falando de uma linguagem mais despojada. O inciso 1º do artigo 28 diz que ele tomará uma advertência sobre os malefícios do entorpecente. Antigamente, a lei era de 76, não existia ainda o juizado especial criminal, porque a lei é de 95, 9.099, e antigamente o artigo 16, ele dizia que a pessoa que tivesse em posse do entorpecente, ela poderia ter pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então essa, sob a minha ótica, é o que mais mudou. Na verdade, a legislação avança, nós temos a lei do juizado de 95, né? E a legislação avançou, mas ainda há problemas dentro do próprio sistema carcerário, mas especificamente, o que a lei trouxe talvez um pouquinho de problema foi essa distinção entre usuário e traficante. Isso é um grande problema porque ela tem consequências no nosso sistema penitenciário, na verdade. Sim, é verdade. É difícil diferenciar o traficante do usuário, mas existem, em alguns casos concretos, nós conseguimos observar, de repente, a quantidade da droga, o tipo da droga, a forma que a droga é acondicionada é muito importante, se ela está acondicionada para comercialização mesmo, ou se de fato ela está acondicionada para uso próprio, enfim. Existem alguns pontos, mas é uma linha tênue de distinção entre o usuário e o traficante. Isso é importante ser observado porque a pena do tráfico é de 5 a 15 anos, então é alta a pena, né? E aí cabe à defesa, à promotoria de justiça e ao juiz, ao magistrado, tentar diferenciar o usuário do traficante. Um grande problema para nós aqui, em termos, não estou dizendo nem nós advogados, mas na sociedade em geral brasileira, é que o sistema é muito deficitário. Então, poderíamos ter pessoas inocentes ou pessoas que não são bandidos ou são usuários e acabam se transformando, vão ser presas e acabam se transformando. Aproveitando esse paralelo, o Uruguai agora liberou a utilização da maconha, né? Lógico, o Uruguai é um país de dimensão bem inferior ao Brasil. Talvez essa alteração do ordenamento e aceitação da utilização desse entorpecente, será que no Brasil seria positivo ou negativo a utilização desse entorpecente? Aqui no Brasil, eles usariam, de repente, os mesmos pontos desfavoráveis e favoráveis que o Uruguai está usando, né? O narcotráfico, de fato, cairia. Em contrapartida, eu entendo que favoreceria os usuários e as pessoas, de repente, que nem usam, mas querem experimentar, enfim, porque a comercialização seria, de alguma forma, legalizada, né? Deixa eu fazer um adendo aqui, pedir desculpa. Quando digo a utilização do entorpecente, não é apologia às drogas. Eu estou dizendo com relação ao ordenamento, se a liberação poderia privilegiar, distinguir o traficante do usuário. É só isso que eu estou falando. Daria para distinguir, porque, como eu te disse, talvez o narcotráfico cairia bastante, né? As pessoas não traficariam mais porque quem tivesse a vontade de comprar a droga iria num ponto determinado, né? Onde a legislação autorizaria e ali compraria. Então, talvez nem existisse mais o tráfico de entorpecente. Na verdade, eu acho que cair por terra não cai, né? Mas daria sim, talvez, para ter uma diferenciação entre usuário e traficante. Mesmo com dimensões tão grandes como do Brasil? Talvez. Essa prática, talvez, eu discordo, né, da legalização da maconha, enfim, mas entendo que daria, de repente, para diferenciar, porque, justamente por isso, pelos argumentos que eu te falei agora, a pessoa que quer usar a maconha, ela iria comprar em algum lugar, ela não teria necessidade de comprar com traficante. De repente, surgiria aí
um preço diferenciado, não sei o que poderia fazer a pessoa procurar em outro lugar, mas daria para diferenciar aquela pessoa que estaria usando daquela que estaria traficando. É um assunto a se pensar, né? Tem muitos assuntos que a gente pode conversar com a doutora Renata, até posteriormente vamos pegar um assunto específico. Já faço desde já um convite para a doutora retornar aqui para a gente tratar de temas específicos, porque, na verdade, o importante também, a lei, é trazer o papel da comissão, privilegiar o papel da comissão e a importância dos resultados que ela tem para a sociedade e, provavelmente, para o advogado. Então, trocando em miúdos, essa alteração da lei da droga, ela se encaixa no nosso momento social e econômico, ela atende o que o Brasil está vivendo agora, momento social, econômico e carcerário. Ela atende essa lei da droga? Sim, atende. O que acontece, né? Como eu estava te falando, antigamente ficavam mais pessoas iriam ao cárcere, mais pessoas eram encarceradas por estar na posse de entorpecente, já por si só poderiam submeter à pena de prisão. Hoje em dia não é mais assim. Como o sistema carcerário paulista e do Brasil, como a gente sabe, está superlotado, acabou diminuindo um pouco, as pessoas não vão mais presas por isso, mas não deixam de ter pena, sofrem penalidades legais, são advertidas, têm que participar de palestras e cursos, etc. Então eu acho que a lei de drogas se encaixou, pelo menos nessa parte social, ou de repente da superlotação, como anda o cárcere no Brasil, sim, está encaixada sim. E usuários também têm que prestar atenção, esses usuários. Talvez a liberação dessa lei, que ocorre no Uruguai, teria um paralelo, realmente, um divisor de águas entre o usuário e o traficante. Realmente, a gente imagina que isso pode acontecer. O problema é um problema no nosso país, que é um país de dimensões enormes, e a gente não sabe como isso aconteceria de maneira transparente, né, doutora? Eu acho que é o grande X da questão, né? Exatamente. O Uruguai é um país menor, né? A gente sabe que lá, de repente, dá para tentar controlar. Vamos ver como vai ser agora, né? Eu não sei como vai ficar, mas no Brasil, dimensões gigantescas, né? Como o próprio doutor falou, talvez trace um diferencial entre o traficante e o usuário, sim, mas, para te ser sincera, não sei como funcionaria no Brasil, não. Doutora, gostaria que você fizesse a distinção entre o traficante contumaz e o traficante privilegiado. E como nós conversamos aqui fora, há uma distinção entre a doutrina e a utilização dos juízes. Os juízes têm se utilizado de uma outra maneira de julgar. Dá essa distinção para a gente, por favor. Veja bem, uma distinção entre a lei e o que os magistrados vêm aplicando, né? Porque o traficante privilegiado é aquele que possui a benesse da redução da pena de 1/6 a 2/3, conforme o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ele não pode se dedicar à organização criminosa, deve ser primário de bons antecedentes, enfim. A lei dispõe alguns requisitos para que ele tenha essa benesse da diminuição de pena. E hoje em dia, o que a gente vê até em sua grande parte é que os juízes não têm aplicado essa benesse, essa diminuição do parágrafo 4º do artigo 33. E não é nem uma questão doutrinária, mas uma questão legalista. A lei dispõe, né? Eu entendo que o magistrado ou o Ministério Público ou a defesa, gostando ou não da lei, ela deve ser aplicada. Se ele for primário, de bons antecedentes, não se dedicar à organização criminosa e nem a atividades criminosas, a lei diz, não me recordo o termo exato, deve sim ter a pena reduzida, e aí que vem o grande diferencial. Esta pena reduzida não comporta o regime fechado, né? A pena do tráfico de 5 anos a 15, ela seria reduzida para 1 ano e 8 meses, e aí então ele cumpriria em regime aberto. O traficante, o tráfico privilegiado, como a doutrina chama, esse parágrafo 4º do artigo 33. Fiz uma confusão entre a doutrina, que na verdade é que a doutrina nomeia, classifica o traficante privilegiado, o contumaz, e a legislação está aplicando e os juízes não estão se furtando de aplicar a legislação correta e têm utilizado outro entendimento, né? Aí para terminar, eu gostaria de ter uma opinião da doutora com relação ao sistema carcerário. Eu conversei com o doutor Eugênio Malavaz, ele tinha uma opinião, e o Estado, ele, até o que a Constituição diz, ele na verdade, é que deve gerar, abrigar o sistema carcerário. Então, a mão do Estado deve estar sempre presente.
Só que há um problema seríssimo no sistema carcerário. Há muito mais presos do que presídios. Então, não só às vezes por culpa da legislação ou por culpa do judiciário, da morosidade, e que traz esses problemas. A doutora acha que há uma necessidade do privado intervir e passar a gerir isso daí, ou o Estado ainda deve se manter e deve exercer o seu papel? Eu entendo, eu sou contra a privatização dos presídios, entendo que o Estado, sim, que deve continuar na manutenção desses presos, seja regime fechado, semiaberto, é que custa, de fato, muito caro para o Estado. Eu não lembro os valores concretos, o Dr. Matheus Cury explicou para a gente, está numa palestra realizada aqui na Ordem, no mês de maio, que a Comissão de Direito Penal realizou. Eu não lembro os valores ao certo, o Dr. Matheus Cury é presidente do Conselho Penitenciário, ele saberia até dizer melhor sobre isso, mas eu entendo que, muito embora custe muito caro a manutenção de um preso, comida, vestuário, luz, etc., deve sim o Estado continuar, cabe ao Estado dar a manutenção e dar alimento, etc., para aquele que foi apenado, que cumpre pena dentro dos presídios, sim. Na verdade, descaracteriza o Estado. Se a diversão privada sempre, se você for recorrer ao privado sempre, descaracteriza o papel até do Estado. Isso é uma coisa que é um Estado democrático, democrático não, mas um Estado de direito, na verdade, deve ter o seu papel forte, o Estado deve ter a sua mão forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando se atribui ao privado competências que são do Estado, né? De qualquer maneira, eu já agradeço aqui a doutora Renata. Ela bem lembrou com relação ao Dr. Matheus Cury, que a gente tem que convidá-lo também para privilegiar e demonstrar para a gente aqui como o sistema carcerário funciona, as suas lacunas, entre outras coisas. Desde já, doutora, eu já convido a doutora para a gente conversar sobre algum tema específico também, não só esse bate-papo, mas também um tema específico aqui. Um prazer recebê-la, doutora. Imagina, sou eu que agradeço. Muito obrigada a todos e desde já o convite está aceito, é só marcar que nós voltamos aqui.